Sejam muito bem-vindos ao canal, estamos de volta, vamos começar a gravar vídeos novamente com regularidade. Portanto, vamos começar logo aqui com um tema que eu acho bastante interessante. Eu juntei aqui algumas informações para não me esquecer de nada. Porquê? Porque algumas dúvidas que as pessoas colocam nas redes sociais têm uma razão de ser. É que os vídeos que eu consegui apanhar numa pesquisa explicam apenas uma opção, ou explicam a opção A, ou explicam a opção B, ou a opção C, mas não conseguirem, não explicam, não abrangem tudo o que pode ser relacionado com este tema. Eu tentei juntar aqui várias questões, várias possibilidades e tentei também colocar aqui algumas soluções. Porquê? Porque nós, quando temos, como diz no título, quando temos a água do aquário turva, pode ter vários motivos. Como tal, eu não posso começar aqui a dizer que o ideal para a água turva é o tratamento X ou Y, ou é a ação X ou Y, porque primeiro temos que avaliar o motivo, a causa para a água do aquário estar turva. Para mim, na minha humilde opinião, essa é a principal questão. Primeiro, vamos avaliar o motivo da água estar turva para depois corrigir ou não. Há situações em que, deixando estar, esperando alguns dias, a coisa volta ao normal. Como tal, eu fiz aqui vários tópicos que é para, digamos, tentar atingir aqui todos os pontos e todas as possibilidades que existem para a água do aquário turva, para dessa forma quem está a ver este vídeo e tem menos experiência neste mundo da aquariofilia consiga olhar, avaliar as possíveis causas ou a possível causa e, consoante essa avaliação, tomar então as devidas precauções, as devidas não, porque às vezes, lá está, não é preciso fazer rigorosamente nada e é isso que nós vamos ver. Uma das causas muito comuns é, qual é que eu apontei aqui em primeiro lugar, é o crescimento exagerado de bactérias. O que é que acontece muitas das vezes? Às vezes quando o aquário ainda é relativamente recente, lembrando que a água turva, enquanto o aquário está a ciclar, nem se precisam de preocupar com isso, ok? Mas muitas das vezes, quando o aquário ainda é recente, às vezes acontece também mais para a frente, mas isto acontece mais quando o aquário é recente. Existe aquele boom, o chamado boom de bactérias, que é um crescimento exagerado, no caso é uma reprodução exagerada das bactérias benéficas do aquário. E aquela coloração da água, aquele tom até um bocado leitoso, como às vezes se costuma dizer, da água muito turva, é nada mais nada menos que as bactérias que estão em expansão, que estão a andar de um lado para o outro na água e não têm onde se fixar. Ou porque já não há espaço para mais bactérias, o que muitas das vezes é difícil de acontecer, mas pode acontecer, ou então é porque elas andam a circular na água e vão andar a circular até encontrarem um sítio para se fixarem. Encontrando esse sítio para se fixarem, passado alguns dias, a água volta a ficar então cristalina e como vão ter essas bactérias todas a ajudar, vai ficar de certeza absoluta bastante cristalina. Isto é uma das causas e a resolução, neste caso em concreto, é nada mais nada menos que esperar. A aquariofilia é um exercício de calma, acaba por ser um anti-stress e faz com que nós tenhamos de fazer cada coisa no seu tempo. Não vale a pena nós estarmos aqui a tentar acelerar os processos porque muitas das vezes só vamos prejudicar. A aquariofilia ou o aquarismo, como quiserem chamar, é um exercício de calma, tranquilidade. Temos até para resolver alguns problemas tem de ser com calma. E este boom de bactérias é um deles. Eu vi alguns vídeos em que
a sugestão para a água turva era nada mais, nada menos que adicionar bactérias ao aquário. Neste caso em concreto, só ia piorar. Portanto, a água está turva devido a bactérias a andarem de um lado para o outro, portanto um grande boom de bactérias benéficas. Nós, ao adicionarmos mais bactérias com um acelerador biológico, nós ao adicionarmos mais bactérias só vamos piorar a situação. Portanto, vamos andar, se o fizermos, vamos andar constantemente nisto, e um processo que se calhar levaria 3, 4 dias ou até uma semana, poderá levar muito mais tempo, porque as bactérias estão-se a fixar e o que está a acontecer é nós estamos ainda a adicionar mais bactérias, o que faz com que a água continue bastante turva. Portanto, espero que tenham isto em consciência, que neste caso, em concreto, adicionar bactérias só vai piorar a situação. Portanto, daí ser interessante nós avaliarmos primeiro as causas e depois sim fazer a ação para tentar remediar a situação. Outra questão que pode aqui acontecer para a água turva tem aqui a ver com o excesso de alimentos ou detritos, mas os detritos acabam por estar aqui também um pouco relacionados com o excesso de alimentação. Se nós dermos alimentação em excesso aos nossos peixes, camarões, o que vai acontecer é que os próprios animais não vão conseguir absorver a comida, vai-se estragar muita comida, vai andar comida que nós não nos vamos aperceber pelo aquário, essa comida vai-se começar a deteriorar, ok? E então vai começar a estragar a água do aquário. No caso, mesmo que não se estrague comida, ao dar comida em excesso, os peixinhos ou os camarões, mas mais aqui na questão dos peixes, também vão fazer mais necessidades, e essas necessidades vão dar um trabalho acrescido ao filtro, que, embora a parte biológica pode dar conta, mas acaba por se misturar ali um bocado com a água e começar a ficar também turvo. Também há outra situação que também pode ser aqui visto, porque já me aconteceu, que tem a ver com o tipo de comida. Algumas rações têm, e aqui não tem bem a ver com a qualidade nutricional, tem a ver com algo que as rações até possam ter, e se calhar até algo nutricional, não sei se talvez a farinha de peixe ou algo assim do género. Algumas rações sujam bastante a água, e quando nós temos mais peixe, mais camarões, temos também de dar mais comida, e ao utilizar uma alimentação, uma comida que faça então a água ficar mais suja, como temos de dar mais, porque temos muitos animais no aquário, pode então prejudicar bastante na questão da água cristalina, portanto não se conseguir ter a água, como se nota por exemplo bem aqui neste aquário, que a água está transparente, amarelada devido às folhas de catapa que estão no aquário, mas está transparente e dá perfeitamente para perceber que estão saudáveis. Outra questão também que faz com que a água fique turva tem a ver com a filtragem não ser adequada ou não estar dimensionada para ou o tamanho do aquário, mas principalmente a quantidade e o tipo de animais que temos no aquário. Portanto, nós muitas das vezes, quando temos menos experiência, acabamos por facilitar nessa questão, na questão da filtragem, e muitas das vezes nós nem precisamos trocar de filtro. Às vezes nós temos o filtro do aquário, o filtro que vem, e nós, basta às vezes adquirirmos umas mídias biológicas de melhor qualidade, que não do chamado chinês, vai resolver a situação. Porque às vezes no mesmo espaço de filtro nós conseguimos colocar facilmente 5 vezes mais bactérias benéficas do que tínhamos anteriormente. Portanto, vamos conseguir melhorar 5 vezes a filtragem biológica do aquário, que é a principal causadora ou não da água dos aquários ficarem turvas. Portanto, quando nós temos a noção que estamos a dar a alimentação adequada, não estamos a dar alimentação a mais, temos um aquário relativamente grande, mas temos um filtro pequeno, ou não temos a certeza se as mídias biológicas são
de boa qualidade. Então vamos estudar qual é que é a melhor mídia biológica para aquela situação. Não tem de meter as mídias todas iguais, podemos usar duas marcas, pronto, eu às vezes também o faço. E vamos então trocando a pouco e pouco as mídias biológicas do filtro. A pouco e pouco porquê? Porque se nós tirarmos todas e colocarmos todas novas, podemos ter ali muitos problemas a nível de filtragem e de picos de amónia. Portanto, substituir a pouco e pouco. 10, 20% de cada vez, de semana a semana, para que ao final de um mês e meio, a filtragem biológica esteja completamente trocada, completamente substituída e com bactérias já a fazer o trabalho delas. Isso poderá resolver. Se o filtro é realmente pequeno e tem realmente pouca litragem por hora para o aquário em questão, então vamos ter de substituir o filtro por outro que realmente cumpra as nossas necessidades. Lembrando que muitas das vezes os filtros estão sujos, estão entupidos mesmo nas próprias tubagens, nas próprias canalizações, e isso reduz bastante o caudal. Às vezes, limpar essas partes, limpar essas tubagens, limpar a parte da pazinha que roda, às vezes é o suficiente para voltar tudo ao normal, porque nós não temos essa percepção, mas facilmente um filtro passa de 500 litros hora para 300, 200 só por estar ali bastante obstruído. Com uma pequena limpeza, uma limpeza simples, nós conseguimos voltar a colocar o filtro a funcionar na perfeição e a duplicar a litragem que filtra por hora. Portanto, o dobro da filtragem, o dobro do trabalho, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que a água melhore também exponencialmente. A parte da filtragem acho que já está explicada. Há aqui outra questão também que pode originar, que é não tratarem a água que colocam no aquário. Porquê? A água sai da rede, vem com cloro, vem com uma série de substâncias, mas principalmente talvez o cloro. E o que vai acontecer é que o cloro, a água ao ser colocada no aquário, ao contrário do que muita gente afirma, mas a água ao ser colocada no aquário, dependendo da quantidade de cloro que ela tenha, pode danificar bastante a qualidade da filtragem. No caso, pode eliminar bastantes bactérias benéficas e com isso fazer uma quebra muito grande no filtro, na filtragem biológica. Isto pode ser também outra questão. Portanto, tenham atenção, convém utilizar sempre tratamentos, no caso anticloro, ou podem deixar a água a descansar para perder o cloro, mas vai continuar lá com os metais pesados. Portanto, o ideal seria ou água de osmose com o filtro, e depois vocês então faziam a gestão da salinidade da água, da dureza, dessas coisas todas, ou então um bom anticloro, colocam na água e depois passam a água para o aquário já sem grandes problemas. Outra questão que pode acontecer, porque às vezes também eu vejo colocarem algumas fotos aflitos nos grupos de Facebook, principalmente, que às vezes me aparece, até no nosso próprio grupo de Facebook, lembrando que temos um grupo de Facebook também para partilhar ideias e informações com o nome Happy Aquarium PT. É um grupo de Facebook, vão lá, entrem no grupo, é completamente gratuito, como é lógico. Entrem no grupo, qualquer dúvida que tenham, nós e quem está lá tentará de certeza ajudar. E se quiserem partilhar fotos dos vossos animais, dos vossos aquários, estejam à vontade, porque é assim que nós vamos evoluindo, ok? Lembrando, às vezes colocam fotos aflitos e um dos motivos também para fazer com que a água fique turva é não lavarem, por exemplo, o substrato. Há substratos, atenção, que dizem mesmo que não convém serem lavados, mas isso aí já estamos a falar dos substratos. Mas na grande maioria convém passar os substratos por água, porque desde o fabrico até o transporte, até chegar à nossa casa, o manuseio, o substrato vai sempre acabando por se, digamos, esfarelar um pouco e ficar aquele pó. E é esse pó do substrato que vai ficar a pairar então pelo aquário.
Caso se tenham esquecido ou caso mesmo depois de lavado isso aconteça, não se preocupem, às vezes no dia a seguir já está tudo impecável, não há problema nenhum, mas é sempre preferível passar passar o substrato por água para evitar então que esse pó, digamos assim, depois ande a pairar pelo aquário. O último apontamento que eu tenho aqui é o excesso de população. Digamos que o excesso de peixe, o excesso de camarões vai fazer com que a água fique turva, porque existe um limite para a filtragem, existe um limite para a litragem do aquário, para tudo existem limites para manter uma água cristalina. E o que acontece é que quando nós exageramos na quantidade de animais, das duas uma, ou exageramos depois no tamanho do filtro e temos um filtro desproporcional em relação ao aquário, okay? Ou então vamos ter de reduzir a nossa fauna, isso é inevitável. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos um aquário de tamanho Y com o filtro correspondente, se nós tivermos demasiados animais no aquário, a água vai ficar turva porque não existe forma do filtro fazer a filtragem de forma eficaz. E isso pode ser uma das causas da água turva. Eu, por exemplo, aqui dá para ver aqui alguns aquários que estão aqui a aparecer. Basicamente, todos os que estão aqui a aparecer tirando este aqui não é, mas todos os outros são aquários de reprodução, são aquários que eu às vezes tenho muitas centenas de camarões e às vezes também a água começa a ficar um pouco turva porque são muitos camarões, é muita comida, são muitos dejetos e por melhor que seja a filtragem, muitas das vezes não é suficientemente boa. O que é que acontece? Há aqui determinados aquários, como por exemplo este que está aqui, que não se percebe muito bem, mas a água está impecável, mesmo tendo uma quantidade absurda de camarões, e a água está assim porque este que está aqui, por exemplo, tem um filtro externo. Um filtro que tem uma capacidade muito superior à litragem do aquário, porque é um filtro que está preparado para aquários bem maiores. Estamos a falar de aquários, se calhar, 3, 4 vezes maiores que o que está aqui, mas, no meu caso, dá-me jeito porque eu gosto de estar descansado, gosto de ter a certeza que a filtragem é eficaz e que não vou ter problemas futuros. Vocês, quando tiverem água turva no aquário, vocês façam logo testes, amónia, nitratos e nitritos. É muito importante fazer os testes, porque depois de se fazer os testes é que se vai então avaliar a situação. Porque se vocês tiverem, por exemplo, um pico de amónia no aquário, uma das primeiras coisas a fazer-se logo, caso não tenham algum produto que faça de forma mais eficaz, caso não tenham nenhum produto desses em casa, o que vocês podem fazer é fazer logo uma substituição, uma TPA maior, para reduzir então esse pico de amónia. Quem diz pico de amónia diz pico de nitrato, por exemplo. Mas há que terem atenção que depois de fazer isso, ou depois até de usar o produto, algum produto caso tenham que iniba rapidamente a amónia, há que verificar então as causas, porque senão vocês nunca vão estar realmente seguros em relação ao vosso aquário e à vossa filtragem. No caso, o ideal, sou sincero, é ver logo estes 3 parâmetros, é a parte principal. Se tiver tudo ok, que normalmente a água está turva, mas não faz picos, é apenas, dependendo do caso, poderá ser apenas a filtragem que não está a conseguir dar conta de tudo, mas a parte principal está garantida, ou então, lá está, é um boom de bactérias e com o tempo passa. De qualquer das formas, algo que vocês podem fazer para atenuar, por exemplo, no caso de ser muitos peixes e estar a ficar turva por causa de ser muitos peixes, fazer uma TPA um bocadinho maior pode ajudar a resolver, mas aqui o ideal é resolver o problema de raiz. Se é a filtragem que é fraca, vamos melhorar a filtragem. Se são demasiados animais no aquário, vamos então tentar reduzir de alguma forma, adquirindo outro aquário e dividindo, ou como vocês acharem melhor, porque o aquário pode ter muitos peixes por N motivos diferentes e
E pronto, eu não estou aqui para mandar no aquário de ninguém, mas há que ter isso em consideração. Nunca esquecer que para uma manutenção, digamos, standard, o ideal é 10-20% de água substituída todas as semanas, para tentar aqui tirar os excessos, no caso, para tentar prevenir também alguns picos que possam existir, e substituir a água é sempre positivo para a maioria dos peixes e principalmente para a maioria das plantas. Alguns peixes não gostam de muitas substituições de água, de muitas trocas de água, mas acredito que se tem um peixe desses, também não vão necessitar deste vídeo para vos ajudar a ver o que é a água turva no vosso aquário, porque aí já vão estar mais à frente. Mas para quem está a começar, eu às vezes fico um bocado chateado porque acabo por ver pessoas a explicar ou a fazer meia explicação. Eu aqui sou sincero, há alguns vídeos, como por exemplo os vídeos que eu faço e já fiz no carro, que é uma coisa mais despreocupada. Agora, quando eu venho falar de um tema como este, eu tento, ou como outros, eu tento sempre reunir informação para tentar que num único vídeo haja o máximo de respostas possível. Porque o que vai acontecer se eu fizer, por exemplo, se eu chegar aqui e disser assim, a água do aquário turva são bactérias em movimento, por causa de um boom de bactérias, não se precisam de preocupar, porque passado 3 ou 4 dias está bom. Vocês confiam em mim, confiam nos meus vídeos, e passado ali uma semana começa tudo a morrer. Porquê? Porque se calhar a água turva era da má filtragem e não do boom de bactérias. E o que é que acontece? Vai haver provavelmente um pico de amónia e vai começar a morrer tudo. E vocês, na vossa cabeça, fizeram tudo bem, mas a realidade é que não fizeram, porque primeiro nós temos que avaliar o motivo da água turva. E foi isso que eu tentei trazer aqui. Primeiro e fundamental, tentar avaliar da melhor forma possível o porquê da água estar turva, e depois sim, depois de, muito provavelmente é por este motivo, então vamos passar à segunda fase, que é a de resolver, que pode ser pura e simplesmente esperar, como pode ser tomar aqui algumas medidas, talvez algumas drásticas e outras não tão drásticas, outras, pronto, com um produto pode-se resolver rapidamente, mas o ideal, como eu costumo dizer sempre, quanto mais natural, melhor. Outra situação que também pode acontecer, mas lá está, isso aí também está ligado pode estar ligado, por exemplo, à água não tratada, é quando há uma morte muito grande de bactérias. Imaginando, vocês fizeram uma substituição ou tiveram a limpar o filtro e as mídias biológicas estiveram muito tempo fora d'água, morreram muitas bactérias. Quando voltam a colocar o filtro a funcionar, porque aquilo esteve lá muito tempo exposto ao ar, quando voltou a colocar o filtro a funcionar, houve muitas bactérias que morreram e às vezes essa água turva pode também ser as bactérias mortas a andarem em suspensão, que depois vão acabar por desaparecer. A filtragem nesse caso vai ficar um bocadinho mais instável, mas se controlarem, passado uns dias está tudo bem. Mas acredito que não vão fazer isso, porque quando nós fazemos a manutenção do filtro é preciso muito tempo para haver mortes de bactérias. Mesmo se vocês acharem que vão demorar um pouco mais tempo a fazer a manutenção do filtro, o que fazem é tirar um pouco de água do aquário, metem as mídias biológicas lá dentro, a água do aquário, atenção, colocam as mídias biológicas lá dentro e elas ficam todas vivinhas, limpam o filtro, voltam a colocar tudo dentro do vosso filtro e põem o filtro a funcionar no aquário e está tudo bem. Eu espero ter conseguido, no caso, ajudar de alguma forma, ok? Espero que quem tenha neste momento esse problema, que consiga resolver rapidamente. Já sabem, uma boa filtragem é meio caminho andado para ter uma água cristalina. Ninguém consegue ter uma água cristalina de forma natural se não tiver uma filtragem adequada para o aquário. E a filtragem adequada para o aquário, com uma biologia boa, com boas mídias biológicas, é fundamental para a saúde. Lembrem-se sempre,
O filtro do aquário, para mim, é como se fosse o coração de todo o sistema. O aquário, as luzes, o substrato, tudo, imaginem que é o corpo humano. Se isso fosse o corpo humano, o filtro garantidamente que era o coração. Se o coração estiver a funcionar mal, acabou. Não há nada a fazer. Portanto, tenham muita atenção a isso. Não se deixem levar por opiniões que não são fundadas. Tenho aqui algum receio de dizer alguma coisa que depois me arrependa. Não se deixem levar por opiniões de pessoas que não têm o conhecimento de causa ou que não têm cuidado em passar a informação que quem está do outro lado pode ter um problema parecido, mas que a forma de resolver é totalmente diferente, ok? Portanto, há que ter isto em consideração. E no caso da água turva, convém saber primeiro o que é que está a causar, para depois, então, decidirmos o que é que vamos fazer no aquário. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero fazer também mais vídeos relacionados com este tema. Aproveito para convidar para passarem na nossa loja online. Se estão em Portugal, aproveitem, é www.epiaquarium.pt, uma loja dedicada principalmente a nanoaquariofilia e camarões, que basicamente o que está aqui é praticamente só camarões. E, mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem e até à próxima.